E vamos lá, vamos começar essa nossa live do programa Automestria número 69. Olha aí, quem diria, chegamos de novo numa numeração alta como essa. Não é a primeira vez que nós já resetamos uma vez a nossa sequência de lives, mas é sempre interessante a gente refazer todos esses processos, estarmos aqui com vocês. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Luiz André e neste canal, eu e a minha esposa Aline, nós falamos sobre conexão com o próprio eu superior, nós falamos sobre espiritualidade de uma forma não dogmática, de uma forma não idolatrária, se é que essa palavra existe, né? Para que você aprenda a se conectar diretamente com o seu próprio eu superior, que é a parte do todo que você faz parte, para que assim você possa, desenvolvendo a sua intuição, se ajudar e ajudar as outras pessoas que você ama como terapeuta, né? Amigos, familiares ou mesmo atuando profissionalmente. Então, é sobre isso que nós falamos aqui neste canal. E na live de hoje, como vocês estão vendo no título, temos um assunto poderoso para falar no dia de hoje. Só dá um instantinho que eu estou mandando o aviso para o pessoal aqui que a gente está ao vivo, para a gente poder começar com a nossa live de hoje, né? Como vocês viram, o assunto de hoje eu vou falar sobre traições ou sobre desilusões espirituais. A gente poderia utilizar esse termo também, ao invés de usar o termo traição, usar desilusão espiritual, que também serve, também funciona porque eu vou trazer para vocês hoje, né? Eu digo a gente porque geralmente a Aline ela faz as lives, se não junto comigo, pelo menos nós criamos o conteúdo juntos. Inclusive, essa não é a primeira vez que nós trazemos esse conteúdo para vocês, é a segunda vez. Vai ser, vamos dizer assim, a segunda edição dessa live, né, desse tema que a gente está trazendo isso para vocês, só que agora de uma forma mais madura, né, mais profissional, inclusive, para que a gente possa compartilhar um pouco dessa trajetória que nós vivenciamos e nós acreditamos que muitas pessoas talvez tenham vivenciado e podem evitar de vivenciar a partir desse relato que eu irei compartilhar aqui com vocês no dia de hoje, tá? Na noite de hoje. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Se vocês puderem, por gentileza, mandar uma mensagem para mim dizendo se o meu som está funcionando adequadamente, né, como eu estou com várias plataformas abertas, às vezes o som pode ficar um pouquinho esquisito e eu gostaria muito de conseguir ouvir a todos e todas. Ouvir não, né? De saber se vocês estão conseguindo ouvir aquilo que eu estou trazendo. Ó, a Amanda trouxe que o som tá perfeito. Gratidão, Amanda. Chegou a Tereza mandando boa noite também. Boa noite. Então, muito bem. Então, vamos começar com o nosso conteúdo de hoje, que a gente tem bastante coisa para conversar hoje, né? Bom, o que levou eu e a Aline a fazer esse conteúdo originalmente, né? Nós passamos por aquilo que nós chamamos de traição espiritual, que basicamente é nós nos sentimos enganados por líderes espirituais, por gurus, por grupos espirituais que usaram e manipularam de alguma forma a gente, né? A partir das suas perspectivas pessoais daquilo que acreditavam perdão, que era interessante, né? E eu preciso deixar um disclaimer bem grande antes da gente entrar nesse conteúdo, tá? Qual que é o disclaimer? O disclaimer é: isso é a nossa história. Ou seja, são fatos que aconteceram com a gente. Não quer dizer que eu vou falar o nome dos lugares, eu vou falar o nome das religiões. Hoje eu vou dar nome aos bois, como diriam os antigos, né? Mas não quer dizer que é aquele lugar, é aquela filosofia, é aquela religião que é ruim. Não é isso que eu quero trazer para vocês. Até porque eu acredito sinceramente que todas as filosofias, todas as religiões, elas têm por detrás algo em comum. Qual é essa coisa? O amor. Tem a parte que é pouco interessante, que é os dogmas também, nós não somos dogmáticos e a gente bate bastante nessa tecla, mas todas elas, no fundo, falam sobre uma mensagem de amor, sobre uma mensagem de conexão, porque é isso que quer dizer religião, religarem, né? Seria um processo de você se reconectar com o amor, com a parte do divino que você é. Teoricamente, é o que deveria ser. Eu vou trazer para vocês aqui não uma perspectiva em relação às filosofias e às religiões em si. Eu vou trazer em relação às pessoas
ser humaninho, né, que está liderando esse lugar, porque baseado na nossa história, as pessoas que trouxeram essas experiências para a gente fizeram a gente viver esses fatos, e são esses fatos que eu vou compartilhar com vocês para ajudar vocês a entenderem um pouco como que esses processos de traições e desilusões que nós vivemos nos ajudaram, por incrível que pareça, a perceber e reconhecer mais o domínio e controle externo das pessoas, a manipulação das pessoas, né? E como isso nos colocou no caminho certo, que eu pelo menos eu acredito que nós estamos no caminho certo, eu sinto isso, canalizo isso inclusive, e é por isso que eu vou trazer esse assunto para vocês. Não acho que é um assunto que seja um assunto extremamente leve, mas eu considero que é um assunto muito importante, por isso que eu resolvi falar sobre isso hoje, tá? Então, boa noite, Gustavo. Boa noite, Samara. Legal que o som está funcionando para vocês. Então, vamos lá. Primeiro, eu preciso contextualizar para vocês um pouco do que nós vivemos, né? Eu e a Aline, nós nascemos em ambientes que a gente pode chamar de ambientes mais espiritualizados, já numa perspectiva não dogmática, né? Boa noite, aí, Ana. Quais foram esses lugares, né? Que é o que eu respondi no Store hoje para alguém que perguntou como que a gente começou a nossa jornada, nosso processo espiritual. A gente já nasceu, né? Então, a gente não começou, já começaram por nós. No caso, os nossos pais, né? Na verdade, no caso da Aline, antes disso, a avó dela. A avó da Aline, ela era benzedeira. Eu digo era porque ela já está muito de idade, né? Mas ela atuava como benzedeira e ela ajudava as pessoas no quintal de casa. As pessoas chegavam na casa dela e recebiam o auxílio dos processos espirituais que a Aline, que a avó da Aline oferecia. A Aline era uma criança, né? Ela assistia e via aquilo e falava, nossa, avó, você consegue ajudar as pessoas? Que legal. Então ela sempre teve essa visão, literalmente, dentro de casa, de que é possível ajudar as outras pessoas através de um processo espiritual, através de um processo holístico, né? Esse foi o caso da Aline. E no meu caso, eu cresci indo todo fim de semana para uma comunidade esotérica que a minha mãe frequentava, onde falavam sobre os mestres ascensionados, onde falavam sobre a centelha divina, onde falavam sobre amor, sobre unidade, falavam sobre todas as perspectivas espirituais que eu conseguia compreender naquela época. Não sei se eles falavam de todas, eu vou ser muito sincero, né? Mas tinham imagens lá de Krishna, tinha imagens de Ganesha, tinha imagens de Jesus, tinha imagem de Saint Germain, tinha imagens de Buda, né? Tinham alguns processos que eles traziam muito. Ele era mais oriental, né? Tinha muitas coisas orientais que tinham naquele lugar. A síntese daquele lugar era uma mescla entre o movimento Eu Sou, né? E também com o processo indiano. Tanto que as pessoas do lugar se davam esses nomes indianos, né? Deva, e etc. Esses nomes, Prem, etc. Né? Que são nomes característicos de cultura indiana, da filosofia indiana, né? Como é que é o nome? Hinduísmo. Né? Então tinha, vamos dizer assim, como base principal ali o hinduísmo. Porque todos os lugares que você vai, mesmo que eles se digam universalistas, no fim do dia eles têm uma base maior de algo. E essa base maior de algo não é algo ruim, tá? Isso não é algo ruim. É só uma característica natural do ser humano, porque nós tendemos a nos conectar mais facilmente com aquilo que nós crescemos vendo, né? Tipo, eu cresci vendo o mestre ascensionado, então se eu ver uma imagem de Saint Germain, eu falo, oh, Saint Germain, legal, né? Porque eu tô acostumado a ver essa imagem, né? Assim como se você cresceu em um ambiente que é um ambiente católico, você vê lá uma imagem de um santo, você está acostumado a ver aquele santo. Se você cresceu em um ambiente onde tinha uma matriz africana, como a Umbanda, por exemplo, ou o Candomblé, você vai ver lá uma imagem de um orixá e vai se conectar com aquela imagem, e assim por diante. Vai ver Thor, né? Vai ver Odin, vai ver tipo, as imagens de todos os lugares, Shiva, né? Uma raposa e etc. Né? Cada país, cada localidade tem as suas crenças, tem as suas perspectivas, a sua forma de olhar para o mundo. Mas eu estou trazendo todo esse contexto para mostrar como nós já viemos de lugares dessa abertura, vamos dizer assim, no espírito de querermos aprender mais, de querer entender mais como era esse universo holístico, esse universo espiritual. E nessa busca, nesse desejo de crescer, de conhecer, de ver como que era, né? Eu tinha vários desejos. Eu lembro quando eu estava no começo do caminho, que eu comecei com Reiki, em verdade, né? Depois que eu estava um pouco mais adulto, né? Um pouco mais adulto, 22 anos de idade. Um pouco mais adulto.
Eu fui lá e aprendi o Reiki, conheci um pouco do processo espiritual que o Reiki oferecia. Inclusive, essa foi a minha primeira armadilha, né? Que trouxe essa desilusão ou traição espiritual. O nome, talvez desilusão, até acaba melhor nesse contexto, né? Que é a pessoa que trouxe para mim o conteúdo do Reiki. Quando eu vi aquela pessoa, ela parecia uma pessoa, e é, de fato, uma pessoa que tem muita luz. E ela de fato tem. Assim como tem muita sombra, tem muita luz, como todas as pessoas. Só que essa pessoa, não vou revelar quem é, a pessoa aí já seria demais, né? Eu vou dar nomes aos lugares, mas não às pessoas, que aí seria problemático, né? Essa pessoa me ajudou muito, ela me trouxe muita clareza, me trouxe muita expansão, sem dúvida nenhuma. Muita, muita expansão mesmo. Entretanto, essa pessoa ela tinha um padrão de controle que eu só fui perceber muito mais à frente.